Só o seguro, só a multa lá que ficou em 20%, acho que é 20%, eles queriam tirar, mas permaneceu sem justa causa. Tá certo, não pode perder todos os direitos também, não. E Pessoal, outra coisa também que eu queria vamos, que você depois explicasse é as medidas provisórias, suspensão de carteira, tal. eu falei exclusivamente sobre as medidas provisórias. Pessoal, vocês me ouvem? Tem hora, tem hora que o áudio está cortando. Ó, então vamos lá, vamos começar com a teoria geral dos recursos trabalhistas. O que vem a ser a teoria geral dos recursos trabalhistas? Isso nada mais do que o estudo geral do cabimento e das particularidades dos recursos trabalhistas em espécie. É algo que aplica-se a todos os recursos dentro da estrutura trabalhista. E a gente vai começar agora. Então, vamos lá. Nós aprendemos que a sentença é o que põe fim à fase cognitiva do processo. Então, se a sentença é o que põe fim à fase cognitiva do processo, o recurso, então, seria o meio de continuar a discutir aquela demanda, por não concordar com a decisão proferida até então. Ou seja, o recurso ele é um meio processual que pode ser utilizado pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, pelo Ministério Público do Trabalho. Além do Ministério Público do Trabalho, ele pode ser acessado por ninguém? Por mais alguém? Não. Aqui estão os grupos de pessoas que podem valer-se do recurso para rediscutir a matéria versada. Então, vamos lá. Quem pode? A própria parte, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Então, nesse espaço aqui que nós temos, tem que ficar claro que o recurso não é um processo novo. O recurso, ele nada mais é do que esse conceito aqui. Ele é um direito subjetivo processual. E o que vem a ser um direito subjetivo processual? Ele é algo que a parte vai escolher se vai ou não querer praticar esse ato. Ou seja, a parte que perdeu, ela que tem que resolver se ela vai querer recorrer ou não. Porque se ela não quiser recorrer, ela não pode ser prejudicada por essa opção. Eu não quero recorrer. Então, se eu não quero recorrer, eu não tenho que ser obrigado a fazer algo que eu não concorde. Certo? Então, se o recurso ele é um direito subjetivo, pessoal ou processual, nada mais representa do que não é obrigatório a apresentação de recurso. Eu recorro se eu quiser. Certo? Vou considerar que esteja certo. Eu tenho, notadamente, 3 fundamentos básicos ao recurso. E quais seriam, então, esses fundamentos? O primeiro, de origem mais íntima possível, que é eu não me conformar com a decisão que me fala que eu perdi. Então, eu não me conformo em perder, logo vou recorrer. O segundo fundamento seria que, através do meu recurso, eu posso contribuir para a melhoria das decisões judiciais. Ou seja, aquele recurso meu que foi movido pelo meu inconformismo, eu posso fazer com que o tribunal melhore essa decisão que foi dada. Ou seja, eu faço uma atividade de melhorar o julgado. E, além de tudo isso, eu ainda tenho a possibilidade de trazer o órgão hierarquicamente superior para analisar essa decisão.
Ou seja, pelos 3 fundamentos que eu passei para vocês, o primeiro é de origem íntima. Eu estou inconformado e eu quero recorrer. O segundo fundamento é, através do meu recurso, eu posso fazer com que essa decisão melhore. E através também do meu recurso, eu posso fazer com que o tribunal ele venha e corrija determinado ponto desse processo. Certo? Até aqui tudo bem? Perguntas? Então vamos. Assim como tudo no direito do trabalho, os recursos trabalhistas, eles gozam de alguns princípios particulares. Então, são princípios do recurso trabalhista. Primeiro, o duplo grau de jurisdição. Por esse duplo grau de jurisdição, fica definido que, havendo a necessidade e sendo compatível com o procedimento, eu tenho a possibilidade de recorrer. Um detalhe, existe a divergência se seria o duplo grau uma obrigatoriedade ou um fundamento constitucional. Pois bem, está previsto na Constituição o devido processo legal. O duplo grau de jurisdição, ele está previsto onde? Em legislação infraconstitucional. Eu não posso falar que o ato de recorrer, ele é a possibilidade de recurso, ele é uma garantia constitucional pura, porque eu tenho, por exemplo, o procedimento sumário que não me permite a interposição de recursos de natureza trabalhista. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o duplo grau de jurisdição você o exerce por força de lei e não necessariamente por ser um comando constitucional. O que a Constituição determina é que o processo seja justo e igualitário entre as partes. Não necessariamente você vai ter o direito de recorrer. É o que acontece, volto a dizer, com o rito sumário. Aí alguém poderia me perguntar, professor, no processo civil, nós temos aquelas demandas com o reexame necessário. O reexame necessário, ele é compatível com a Justiça do Trabalho? Sim. Quando que ele vai ser compatível? Nós vamos tratar recurso por recurso. O reexame necessário, nós vamos tratar ele do recurso ordinário e em qualquer outro que seja cabível. Mas o reexame necessário, então, ele fica restrito ao valor da causa e ao nível de responsabilidade que será imposta ao poder público enquanto litisconsorte do processo. Certo? A partir daí, outro princípio aplicável é o princípio da taxatividade. Por esse princípio da taxatividade, fica claro que eu só vou poder lançar mão dos recursos previstos na CLT ou que sejam aplicáveis à CLT, ao processo trabalhista. Quais são, então, esses recursos? Embargo de declaração, recurso ordinário, agravo de instrumento, agravo regimental, recurso de revista, embargos no TST, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional, agravo de petição e recurso adesivo. Então, pessoal, os recursos cabíveis no processo de trabalho são esses aqui. Fora desses recursos, eu não tenho nenhum outro que seja admitido. A taxatividade, então, eu tenho um corpo restrito de recursos e não terei a possibilidade de novos recursos além desses que estão previstos. Certo? Certo ou não certo? Deixa eu admitir a Luísa aqui. Vou considerar que esteja certo, então. Unirrecorribilidade.
Aqui, gente, é a coisa mais simples que tem. Para cada decisão, um recurso. Aí, eu vou falar um tópico agora que provavelmente a Lúcia já vai ter ouvido eu dizer, que é o que eu estava explicando na aula agora do nono período. É possível alguma decisão que seja atacada por dois recursos? Sim. Eu posso, em uma sentença, ter os embargos de declaração e ainda ter o recurso ordinário. Isso tudo de uma mesma decisão. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que primeiro eu tenho esse e depois que eu vou ter esse. Eu não terei os dois ao mesmo tempo. Eu tenho que opor um recurso primeiro para depois interpor o outro. O que acontece se eu manuseio os dois ao mesmo tempo? Não posso. E não posso por quê? Eu não posso porque, se eu fizer isso, eu terei desrespeitado a preclusão consumativa. E a preclusão consumativa, ela impede a análise de um segundo recurso antes da análise daquele primeiro recurso. Gente, parece que eu fiz um rostinho, então, para demonstrar meu estado de alegria. Ó, que maravilha. Explicando, eu ainda fiz um rostinho. Isso é inédito. Então, pelo princípio da unirrecorribilidade, é isso. Para cada decisão, eu ataco com um recurso específico. Sobre o princípio da unirrecorribilidade, tudo certo? Vou considerar que esteja tudo certo. Esse rostinho ficou tão bonitinho, estou achando que eu vou deixar ele. Só que não, sou mal. Princípio da fungibilidade ou da conversibilidade. Esse princípio aqui é aquele em que eu posso aproveitar os atos praticados, mesmo com a terminologia errada, para trazer o efeito que eu espero. Seria o seguinte: eu errei o nome do recurso, mas eu acertei o resto das coisas. Eu posso ter ele admitido? Pode. Quando? Quando a sua petição não conter um erro grosseiro, quando houver dúvida de qual recurso seria cabível contra aquela decisão, ou quando eu interpor o recurso errado, porém observando o prazo. Isso, para isso daqui, eu fiz um fluxograma também. Esse fluxograma, ele trata disso daqui. A ausência de erro grosseiro. O que seria, então, o erro grosseiro? Seria a interposição de um recurso que não era cabível, né? Seria eu ajuizar não, protocolar um recurso de maneira errada. Professor, o que seria, então, esse exemplo de erro grosseiro? Essa OJ 152. Para quem quiser, eu estou acompanhando hoje com esse livro aqui, Leone Pereira. A OJ 152, ela fala o seguinte: ação rescisória e mandado de segurança. Recurso de revista de acórdão regional que julga ação rescisória ou mandado de segurança. Princípio da fungibilidade, inaplicabilidade, erro grosseiro na interposição do recurso. Interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança com fundamento em violação legal de divergência jurisprudencial e remissão expressa ao artigo 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário em face do disposto no artigo 895. Professor, traduza. Seria erro grosseiro se, ao invés de interpor um recurso ordinário,
eu interpôs um recurso de revista. Por que seria um erro grosseiro em que seria incabível o princípio da fungibilidade? Porque os pressupostos recursais do recurso ordinário e do recurso de revista são diferentes. E essa diferença impede o seu recebimento como recurso correto. Certo? A outra hipótese, quando houver dúvida quanto ao recurso cabível. Aqui, pessoal, não é uma dúvida do advogado, é uma dúvida jurisprudencial ou uma dúvida doutrinária. Onde que tem isso para a gente poder tratar? Isso está aí na OJ 169. E ela está escrita... Não, desculpa, gente. OJ 69. E ela está escrito assim: fungibilidade recursal, indeferimento de liminar de ação rescisória ou mandado de segurança, recurso para o TST, recebimento como agravo regimental e devolução dos autos para o TRT. Aqui, gente, é o seguinte: se eu tenho uma decisão liminar no Tribunal Regional do Trabalho, o recurso cabível é o agravo regimental. No entanto, se no lugar do agravo regimental eu interpor um recurso ordinário, esse meu recurso, pela fungibilidade, ele será reconhecido como sendo um agravo regimental e será dado a ele esse efeito. Ou seja, aplica-se a fungibilidade quando, ao invés de apresentar um recurso de agravo regimental, eu apresentar um recurso ordinário. E a outra hipótese é o recurso que foi protocolado errado, porém dentro do prazo correto. Esse aqui está previsto na súmula 421. Essa súmula 421, por sua vez, ela fala embargos de declaração, cabimento, decisão monocrática do relator, calcada no artigo 932 do CPC, ou artigo 557 do CPC de 73. Cabem embargos de declaração da decisão monocrática do relator, prevista no artigo 932 do CPC, se a parte pretende tão somente o juízo integrativo retificador da decisão, e não a modificação do julgado. Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo ao pronunciamento do colegiado após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021. Ou seja, configura-se essa hipótese de recurso protocolado no prazo errado quando eu observar a interposição no prazo de menor duração. Nesse caso aqui, o recurso cabível seria os embargos. No entanto, esses recursos de embargos, eles serão convertidos em agravo se, além de requerer o efeito de corrigir a decisão, eu pretender a modificação do julgado. Então, eu posso apresentar na forma de embargos e isso vai ser convertido em agravo. E dessa conversão, a parte vai ser intimada para poder complementar com as suas razões. Ou seja, essas são as 3 hipóteses em que nós podemos tratar da fungibilidade. Fora dessas hipóteses, não haverá a fungibilidade. Agora eu vos pergunto. Perguntas? Minha pergunta é só na hora da prova mesmo, porque eu não tô aguentando não, tô dormindo já. Brincadeira, hein, Lúcio? Então, vamos lá. Próximo ponto, próximo princípio.
vedação do reformácio impégios. Ou seja, se apenas eu recorrer, a sentença não será agravada para mim. Ela vai ser mantida naquele nível que já foi dado ou será abrandada. Ela não será piorada. Professor, isso tem exceção? Tem. Que hipótese de exceção? Isso acontece, essa exceção vai acontecer quando nós estivermos de frente a um caso de questão de ordem pública. Professor, traz uma hipótese prática disso. Pensem o seguinte, uma parte que não teria legitimidade para pleitear uma ação na Justiça do Trabalho. Aí, em primeiro grau, ela consegue julgar e a parte contrária não se manifesta contra a incompetência e o juiz também não nota essa incompetência. Aí, essa parte que seria ilegítima para figurar numa ação trabalhista, ela resolve recorrer. E a outra parte não recorre. O tribunal, quando chegar para ele a análise desse processo, ainda que ninguém tenha abordado, ele pode reconhecer a incompetência em razão da pessoa e determinar a extinção desse processo. Ou seja, o reformatio impégios, ele vai acontecer quando estivermos diante de um caso de questão de ordem pública, de matéria de ordem pública. Fora dessa condição, não. Fora dessa condição, não haverá a possibilidade de ter uma reforma para pior dessa decisão. Certo? Professor, e se houverem duas partes, uma contra a outra, e as duas partes recorrerem, a decisão pode ser piorada para uma delas? Pode. Nesse caso, a decisão será piorada. Automaticamente, o recurso de uma ou o recurso de outra, sendo admitido e provido, o que vai gerar de consequência? Uma alteração da sentença. Então, se ambas as partes recorrerem, eu posso ter um agravamento dessa decisão. Certo? Vou considerar como certo. E o último princípio é a variabilidade recursal. Por essa variabilidade recursal, fica previsto que dentro do prazo cabível, eu posso interpor todos os recursos que eu quiser. Isso não é verdade. Não posso. Lembrem do princípio da unirrecorribilidade. Para cada decisão, um recurso. Eu não posso, antes de ter a minha decisão dos embargos apresentada, interpor o recurso ordinário. Opera-se a preclusão consumativa quando da interposição do primeiro recurso. Para a interposição do segundo, eu preciso esperar a resposta do primeiro. Certo? Passemos para as particularidades dos processos trabalhistas. Professor, mas colocou aqui a interposição de dois recursos para o mesmo ato? Entendi. E, pela variabilidade, isso seria possível. Sim, entendi. O que eu expliquei no final. Segundo o entendimento dominante, não tem essa possibilidade. Porque para cada ato, eu tenho que esperar o recurso anterior ser julgado. Entendi. Então, gente, voltando aqui para as particularidades. A primeira particularidade do recurso trabalhista é quanto à uniformização dos prazos. Via de regra, os prazos para interposição de recursos trabalhistas são 8 dias. Quais são as exceções a esse prazo de 8 dias? Os embargos de declaração, que serão opostos
prazo de 5. Além dos embargos de declaração, eu tenho recurso extraordinário ao STF no prazo de 15 dias. Eu ainda tenho o recurso ordinário constitucional igualmente no prazo de 15 dias. E uma questão em razão da parte, eu tenho o prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público do Trabalho. Um detalhe, litisconsórcio com partes representadas por advogados diferentes. Isso não enseja a contagem do prazo em dobro. Advogados distintos não enseja a contagem de prazo em dobro. Eu posso ter uma parte, e essa parte pode, eu posso ter um polo, e esse polo pode ter 5 partes, cada parte com advogados diferentes. Os prazos serão os mesmos. A única parte que vai ter o direito de aumentar o prazo recursal é a Fazenda Pública ou o Ministério Público do Trabalho. Certo? Certo. Outra particularidade. Enquanto no processo civil eu tenho a figura do agravo de instrumento para decisões interlocutórias, no processo do trabalho eu não tenho essa ferramenta. No processo do trabalho, via de regra, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis. Essa irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ela conta com algumas exceções. Quais são essas exceções que permitem, na verdade, a interposição de recurso contra a decisão interlocutória? Estão previstos lá na súmula 214 do TST. A primeira hipótese, quando houver uma decisão do TRT que contrarie súmula ou orientação jurisprudencial. Quando eu tiver uma decisão que, sendo atacada por recurso, ela possa ser analisada pelo próprio tribunal. É o caso, por exemplo, do agravo regimental. E a última hipótese de recurso contra a decisão interlocutória é na hipótese de uma exceção de incompetência territorial acolhida que determine a remessa do processo de Minas Gerais para qualquer outro tribunal, ou de qualquer outro tribunal para um tribunal distinto. É aquele exemplo que eu dou na sala de uma ação que deveria ter sido proposta em Uberaba e acaba sendo distribuída em Goiânia. Nessa hipótese, o que poderia acontecer? Se a incompetência for acolhida, eu vou tirar o processo lá de Goiás e vou trazer ele para Minas Gerais. Se isso acontecer, como eu estarei encerrando a competência e a jurisdição de um determinado tribunal, a parte vai poder interpor um recurso ordinário para tentar fazer com que esse processo fique lá. Ou seja, essas são, então, as 3 hipóteses de cabimento de recurso contra decisão interlocutória. Pessoal, perguntas até aqui? Não? Posso prosseguir, então? Prosseguindo. Alguns doutrinadores, eles falam da inexigibilidade de fundamentação dos recursos trabalhistas. Isso porque o artigo 899 da CLT, ele fala que os recursos serão interpostos em simples petição. No entanto, gente, a realidade ela é diferente. A súmula 422, ela vem para falar que o recurso sem a devida fundamentação, ele não será admitido. Ele não pode ser admitido sem a devida fundamentação. Isso acontece quando? Quando eu estiver interpondo um recurso de revista ou quando eu estiver interpondo um recurso
em que a fundamentação não esteja baseada na sentença. Ou seja, é conveniente que eu fundamente todos os meus recursos, para evitar que ele não seja admitido por ausência de fundamentação. O artigo 899, assim como uma série de outros artigos, eles carecem de complementação. E a complementação do 899 foi feita pela súmula 422. Ou seja, a recomendação que eu vos dou é de que todo recurso seja fundamentado. A ausência de fundamentação pode lhe causar um prejuízo de difícil ou de impossível reparação, certo? Porque a partir do momento que o seu recurso não for admitido, você não vai ter novamente a chance de recorrer, porque vai operar o quê? O trânsito em julgado. Se você perder o prazo para recorrer, não há nada que possa fazer esse prazo ser retroagido. Certo? E a última particularidade que eu gostaria de trazer para vocês é quanto à impossibilidade de recurso ordinário, de embargo de declaração, de qualquer outro recurso da esfera trabalhista, em se tratando de rito sumário. O rito sumário não comporta nenhum outro tipo de recurso que não seja aquele puramente constitucional. Ou seja, se for necessário interpor algum recurso no procedimento sumário, o recurso cabível vai ser qual? Vai ser o recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário ele vai ser julgado por quem? Pelo STF. Ou seja, eu tenho um rito no processo do trabalho que não prevê a presença de nenhum recurso dentro da organização trabalhista. O recurso cabível no procedimento sumário será o recurso extraordinário. Pessoal, vocês estão muito silenciosos. Está ficando claro ou vocês não estão perguntando para acabar logo? Não façam isso. Dúvidas apresentem aqui para a gente poder esclarecer. Vou prosseguir, então. Vamos tratar dos efeitos. Vocês já devem ter visto no processo civil que eu tenho o recurso admitido no duplo efeito, suspensivo e devolutivo. Na Justiça do Trabalho, via de regra e por expressa previsão legal do artigo 899, os recursos trabalhistas serão dotados do efeito devolutivo. O que significa dizer isso? Significa dizer que o meu recurso vai devolver ao tribunal apenas a análise daquilo que contar das suas razões. Ou seja, tudo que eu não recorrer será possível a execução provisória. Professor, e o que seria essa execução provisória? Vamos colocar isso num caso prático. Eu sou advogado da empresa. Aí, o reclamante, ele ajuiza uma ação pedindo insalubridade e pedindo hora extra. Ele ganha os dois pedidos. O juiz concede a insalubridade e o juiz concede a hora extra. Jóia. No meu recurso, eu falo só da insalubridade. Eu não recorro contra a decisão que fala da hora extra. Sabe o que vai acontecer? O meu recurso só vai analisar a insalubridade. No que corresponde à hora extra, eu já vou poder iniciar uma execução provisória. Ou seja, se eu não recorrer de tudo, aquilo que eu não recorri, a outra parte já pode começar a executar. É uma consequência possível em razão do efeito
devolutivo. Se o efeito aplicável fosse o suspensivo, eu só poderia executar quando transitasse em julgado. Então, uma consequência do efeito devolutivo é a possibilidade da execução provisória enquanto pendente de recurso o restante das razões que foi apresentada ao tribunal. Certo? E com relação a esse efeito devolutivo, ele deve ser analisado em sua extensão ou por sua profundidade. A sua extensão determina que eu só vou ter uma resposta do tribunal daquilo que contar do meu recurso. Aquilo que não estiver no meu recurso, o tribunal não vai se manifestar. E, por profundidade, tudo que estiver no tópico do meu pedido, ainda que não conste expressamente do meu recurso, ele será analisado. Professor, me dá um exemplo disso aí. Pensem que a parte, ela pediu uma perícia. Eu, na qualidade de advogado da empresa, eu apresentei razões para que essa prova pericial não fosse produzida. O juiz negou. Aí deu a sentença e no meu recurso, quando eu for discutir aquele pedido que eu perdi pela perícia, eu posso ter a análise do tribunal da prova emprestada, ainda que não conste do meu recurso. E por que isso vai acontecer? Porque não tem como eu dissociar a prova emprestada daquele recurso em face da perícia. Porque um tópico está dentro do outro. Então, eu não consigo uma análise separada desses dois itens. E de tudo que eu não conseguir essa análise separada, ainda que não trate expressamente no meu recurso, ele será observado, ele será atendido, ele será tratado. Certo? O efeito suspensivo. Existe possibilidade de aplicação na Justiça do Trabalho? Claro, sem sombra de dúvidas. Quando que eu terei a aplicação do efeito suspensivo? Primeira hipótese, quando nós estivermos diante de um recurso ordinário contra a sentença normativa, ou seja, um recurso em uma ação de dissídio coletivo, ou quando se tratar de uma ação cautelar. Nessas duas hipóteses, o efeito suspensivo é justificável pelo alto risco de dano irreversível no futuro. Ou seja, para evitar que lá na frente eu não consiga reparar esse dano, eu já concedo o efeito suspensivo agora para não ter uma chance de perder o objeto no futuro. Esses, então, são os dois efeitos preponderantes. São os únicos? Não. Nós vamos tratar dos demais. Pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Essa parte de possibilidade de execução provisória que você falou, eu não entendi. Pensa o seguinte. Vou pegar aquele exemplo que eu dei e tentar melhorar ele. Eu, enquanto reclamado, eu perdi hora extra e perdi insalubridade. No meu recurso, eu trato só da hora extra. Eu esqueci de que recorrer sobre a insalubridade. A execução provisória prevista pelo efeito devolutivo, ela permite que, enquanto o tribunal julga aquele recurso que eu fiz, aquele outro pedido que eu não recorri, ele já pode ser executado. Eu já posso receber, a parte contrária já pode receber por aquele ponto que não foi recorrido. Entendi. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Ô, João, queria, se
você pudesse explicar novamente quanto ao efeito devolutivo sobre a profundidade vertical. A profundidade, deixa eu pegar aqui a súmula 393. Eu acho que eu estou com ela aberta aqui. É a súmula 393. Deixa eu compartilhar essa tela que eu estou aqui. Fernando, vamos ler isso daqui, ó. Recurso ordinário, efeito devolutivo em profundidade. O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai o parágrafo 1º do 1003 do CPC, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. O exemplo que eu dei, Fernando, seria o seguinte: vamos imaginar que você esteja processando a minha empresa. Um dos seus pedidos é com relação a uma perícia médica, falando que a atividade que você exercia, ela desencadeou uma deficiência. Aí você pede essa perícia médica. Na minha defesa, eu falo que a perícia médica é desnecessária e peço, por exemplo, a aplicação da prova emprestada. O juiz determina a perícia. Na sentença, o juiz concede o seu pedido de lesão causada pela função exercida, só que ele não fala nada da prova emprestada que eu trouxe na minha defesa. O que vai acontecer? No meu recurso, ainda que não seja objeto da sentença, essa parte da prova emprestada, ela vai ter que ser analisada. Por quê? Porque ao discutir a concessão desse seu pedido, automaticamente eu estou falando que a prova emprestada deveria ser analisada. É um ponto implícito. Não está claro na decisão. Se não está claro na decisão, é necessário que remeta à minha defesa. Entendeu ou ainda não ficou claro? Entendi. Certeza? Se for o caso, desenhe. Eu só não quero que vocês saiam com dúvida. Entendi, sim. Valeu. Então, vamos continuar aqui com o nosso PowerPoint. Quais são, então, os outros efeitos possíveis? São efeitos possíveis. O efeito translativo. Esse efeito translativo é que toda matéria de ordem pública, ainda que não conste expressamente no seu recurso, ela possa ser analisada. Lembra daquela incompetência em razão da pessoa que eu falei? É uma hipótese de efeito translativo. Outro efeito possível seria a reconsideração ou o efeito regressivo. Por esse efeito regressivo, o juiz, o magistrado, ele pode reconsiderar a sua decisão antes de remetê-la para frente. Uma hipótese, agravo regimental. Antes de levar o processo para o colegiado, eu posso, por exemplo, verificar a hipótese em que o relator reconsidere a decisão agravada. Nessa hipótese, deixa de ir para o colegiado e já se resolve logo com o relator monocraticamente. Outro efeito,
substitutivo. Independentemente do recurso ser provido ou não, todo acórdão substitui a sentença, ainda que ele confirme ela integralmente. Todo acórdão substitui a sentença. E o último efeito é o extensivo ou expansivo. Aqui é o seguinte: em se tratando de litisconsórcio, todo ponto do meu recurso que for comum, ele aplica-se aos demais. Ou seja, eu e o Fernando somos parte em um mesmo processo. Aquilo que eu recorrer, mesmo que o Fernando não recorra, e for comum a nós dois, será aplicado na defesa dele. Certo? Quanto a isso, ficou tudo certo? Então, vamos para a parte final da aula. A parte final da aula, ela dispõe sobre os pressupostos recursais gerais. Esses pressupostos recursais, eles dispõem o seguinte: são requisitos a serem observados pela parte, sob pena de não admitir-se o recurso. Quais são, então, esses pressupostos? Eu tenho o primeiro, juízo de admissibilidade. Eu sempre terei, ou quase sempre, né, Lúcia? Lembrando dos embargos de declaração, o juízo a cor e o juízo ad quem. O juízo a cor é o juízo que deu a decisão e que vai verificar a hipótese de cabimento. Já o juízo ad quem é para quem eu estou remetendo essa decisão. Exemplo, no caso do recurso ordinário, o juízo a cor é o primeiro grau. E o juízo ad quem é o segundo grau. Então, o juízo a cor é quem julgou e o juízo ad quem é quem vai julgar o meu recurso. Quanto à classificação dos pressupostos, eu tenho os extrínsecos e os intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos, eles dizem respeito a questões objetivas. São pressupostos extrínsecos a previsão legal. Eu só posso recorrer dentre aqueles recursos previstos em lei. Dentre aqueles recursos previstos em lei, eu tenho que utilizar o recurso adequado. Ou seja, não basta estar previsto em lei, tem que ser cabível para aquele caso prático. Tem a questão da tempestividade. Não basta ser previsto em lei, não basta ser o recurso adequado, é necessário que ele seja tempestivo. Além disso tudo, preparo. Preparo é o quê? É pagar as custas e emolumentos do processo e, quando for cobrado, também o depósito recursal. Regularidade formal. Regularidade formal somente sobe o recurso se a parte estiver devidamente representada, ou, se for o caso, do jus postulante. E a última hipótese é a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Isso daqui seria qualquer condição que impedisse a remessa dos seus autos. Professor, me dá um exemplo. A intempestividade, a inadequação. Qualquer coisa nesse sentido impediria que o meu recurso chegasse para a instância superior. E quanto aos requisitos intrínsecos, aqui eu tenho a legitimidade e a capacidade. Somente poderá recorrer a parte que for sucumbente e a parte que tiver interesse. Fora dessas possibilidades, eu não permitirei que alguém interponha um recurso. Professor, me explica aí que eu não entendi. O Fernando está me processando e ele ganhou todos os pedidos. Ou seja, ele não foi sucumbente em nada. Cabe algum recurso para o Fernando interpor? Não. E não cabe por quê? Porque a ele falta o interesse em recorrer.
o interesse, a capacidade e a legitimidade, ela é algo indissociável do processo. Quem será legítimo para recorrer? A parte vencida, o Ministério Público ou o terceiro prejudicado. Pessoal, vocês fizeram poucas perguntas e o que eu havia planejado para a aula hoje era isso. Agora eu fico aqui esperando a pergunta de vocês e, se não houver perguntas, está encerrado a aula. Alguma pergunta, caríssimo? Quem tem legitimidade para recorrer mesmo, você falou? A parte vencida, o Ministério Público do Trabalho, quando for o caso em que ele deva manifestar, e qualquer terceiro prejudicado. Certo. Certo, então, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite e até a próxima sexta. Abração para vocês, gente.